bem-vindos a mais um Tríduo 4. Como habitualmente tenho comigo neste espaço de debate os comentadores Joaquim Barbosa, à minha direita, e o José Eduardo Gouveia, a quem aproveito para cumprimentar. Nesta edição vamos abordar os resultados eleitorais de 18 de maio, em que Braga manteve o estatuto de barómetro das legislativas, já que até agora o partido que ganhou no distrito foi sempre o vencedor a nível nacional. E vamos começar este debate, este comentário, com o Joaquim Barbosa, que, além de comentador do nosso programa, foi eleito deputado pelo Círculo Eleitoral de Braga do PSD. Joaquim, antes de te pedir que faças uma análise dos resultados no distrito, peço-te que traças uma panorâmica geral do que se passou no país. Bom, sabendo que ainda faltam para os círculos eleitorais da Europa e fora da Europa, não é? Em primeiro lugar, queria cumprimentar os seus espectadores, cumprimentar os meus colegas de painel, o José Eduardo e o Damião Pereira. É um gosto estar aqui, num formato um pouco diferente, mas penso que também será interessante, espero que seja interessante para quem nos assiste. Bom, estas eleições vieram alterar bastante o panorama nacional, o panorama político e do governo a nível do país, motivado pelas alterações que ocorreram dos resultados eleitorais. A subida do governo da AD não foi algo que fosse inesperado, porque, enfim, globalmente, apesar dos problemas dos tropeções que houve pelo caminho, a ideia que havia sempre é que o governo tinha governado bem, estava ainda praticamente no início do seu mandato, estava a atacar alguns problemas importantes que Portugal tinha, todos sabemos quais são, e ao mesmo tempo também conseguiu dar satisfação a uma série de classes profissionais, bastantes, cerca de 17 classes profissionais, que de alguma maneira tinham-se sentido um pouco abandonadas e que lutavam muito contra as suas condições de carreira e remuneratórias. Portanto, este governo conseguiu dar alguma satisfação a isso. Esse é um caminho mesmo com a maioria tangencial que tem na Assembleia da República, esse é um caminho de governabilidade que ia no bom sentido. Portanto, a vitória do governo era algo mais ou menos esperado, a vitória da AD, para ser mais correto, seria algo esperado, mas o que realmente foi algo, enfim, completamente, um bocadinho, como é dizer, fora da órbita, exceto nos dias finais, com algumas sondagens, mas que acompanharam o pensamento, aliás, que não acompanharam o pensamento da maior parte dos comentadores, jornalistas, teve a ver com o resultado do PS e com o resultado do Chega. Designadamente, as dúvidas que se colocam, quem será, que ainda se colocam hoje, porque ainda faltam os resultados da Europa, saber qual é o partido que vai liderar a oposição. Acontece o seguinte, vamos lá ver. Portugal tem que, a partir destas eleições, tem que encetar um caminho, se quiser, enfim, ver o povo e o país mais desenvolvido, de alguma maneira, tem que ter um caminho de estabilidade política. E o PS, do meu ponto de vista, vai ter que perceber, com certeza, enfim, penso que até o debate interno que ocorre hoje no Partido Socialista é nesse sentido, tem que perceber que muitas coisas mudaram e que houve uma completa derrota de toda a estratégia do partido desde os tempos da Geringonça. De facto, desde o tempo de António Costa, que o PS reinou muito mais à esquerda, aliou-se até partidos que, na sua essência, são partidos pouco democráticos, manteve esse carisma com o Pedro Nuno dos Santos e, de alguma maneira, foi toda essa estratégia que foi derrotada. E o PS só pode voltar a ser poder em Portugal, do meu ponto de vista, e espero que quando o PSD, um dia, daqui a muitos anos, embora desejo que o PSD esteja num poder mais tempo possível, o contrário não seria, pelo menos, aceitável do ponto de vista do militante, mas que o PSD esteja no poder o mais tempo possível, mas que quando o PSD sair do poder, o meu desejo é que seja um partido democrático, um partido socialista, que lhe suceda. Mas o que eu queria dizer com isto era que o PS vai ter que perceber que vai ter que, para poder um dia ascender ao poder, primeiro vai ter que alterar completamente a sua estratégia. E isso implica passar algum tempo na oposição, alguns anos na oposição, que não tem problema nenhum. O PS dos últimos desde 95, 96, governou sem ser interruptamente, governou cerca de 27 anos ou 25 anos, por aí. E o PS esteve na oposição esse tempo todo. Portanto, se estiver alguns anos na oposição, também não há problema nenhum, são as regras democráticas. O que o PS tem que perceber é que
e por isso eu digo que tem que passar os anos na oposição, é que o sucesso deste governo, que terá de alguma maneira contar também com a colaboração, porque é o sucesso do país, também do PS, será também uma condição essencial para o Partido Socialista poder vir a ser um partido líder do governo um dia. Provavelmente o PS, a grande questão do Partido Socialista, é que tenha o tempo necessário e a paciência necessária para que isso aconteça, mas se o PS alinhar numa série de transformações, numa série de reformas que vão no sentido de desenvolver o país e satisfazer a ansiedade das pessoas, provavelmente a deslocação que se viu agora de votos de pessoas imensamente satisfeitas do Partido Socialista para o Chega, e se o PS abandonar também toda aquela postura que teve de alinhamento das ideias de extrema-esquerda, que podemos lá chegar depois, ou de esquerda mais radical, provavelmente poderá vir a ser aceitável como partido de governo daqui a uns anos consideráveis. Para isso, algo fundamental, e não quero demorar muito tempo, mas para isso ser algo fundamental, é necessário também que o PSD e o Governo sejam o partido liderante da agenda política. Ou seja, o Governo tem que ser os assuntos discutidos no país, tem que ser os assuntos que o Governo traga à liça, tem que ser os assuntos que vão de encontro à aspiração do desejo do povo e que realmente sejam, nós temos que discutir aquilo que realmente pertence à essência do desejo das pessoas. Por exemplo, a atual discussão sobre a revisão constitucional é algo que está completamente à parte do que as pessoas pretendem. Portanto, é mais um elemento da bolha mediática que houve, então podemos dizer aí, que houve uma certa separação entre o que se vê nas televisões e nos jornais e depois o desejo das pessoas. Portanto, basicamente, nestas duas ideias, de uma certa colaboração, mesmo para o Partido Socialista, poder vir a ser um partido daqui a uns anos liderante no governo, terá que deixar o Luís trabalhar, colaborar um pouco também no desenvolvimento do país e estou certo que daqui a uns anos isso poderá voltar a acontecer, como será, face ao panorama atual, saudável em democracia. Não é? Tá, muito obrigado, Joaquim. José Eduardo, ouviste o Joaquim, não concordo certamente com ele, mas concorda. Temos em conta que o PS perdeu nestas últimas eleições 400 mil votos em comparação com as eleições de 2024. Que visão tens sobre estes resultados do dia 18? Olá a todos. Antes de mais, dar os parabéns ao Joaquim Barbosa. Joaquim Barbosa volta a ser deputado na Assembleia da República, desta vez eleito diretamente, o que lhe permitirá também, desde logo, desde a tomada de posse, fazer um trabalho diferente, vocacionado para as áreas setoriais que lhe são mais queridas, e desejar-te também, Joaquim, todas as felicidades para o teu mandato. Muito obrigado. Enquanto deputado, que certamente muito nos honrará. Não, é assim, eu discordo em muito do que o Joaquim disse, concordo também em muito. A luta da esquerda contra a direita, a luta do PS contra o PSD não é uma luta assim tão extremista como nós achávamos, mas de facto estamos aqui hoje no rescaldo de uma eleição em que o PS perde muitos votos, e muito provavelmente perderá o lugar simbólico de líder da oposição, porque será o partido que ficará em terceiro no número de delegados, de deputados. Certamente não perderá o papel de líder da oposição, porque, como o Joaquim disse, para ser oposição é preciso ser-se confiável. Para ser oposição é preciso ser oposição quando tem que ser, construir quando tem que se construir, e apontar as falhas e fiscalizar quando tem que se fazer também essa fiscalização. E o PS, ao longo do último ano, quer queiramos, quer não, podemos concordar ou não, o PS foi um parceiro confiável até à última, nunca fugindo à palavra naquilo que foram os seus compromissos, como se viu com a salgalhada da eleição do Presidente da Assembleia da República, com a votação das moções de censura e com a rejeição da moção de confiança, que sempre disse que a ia fazer. Agora, o que é certo é que, do ponto de vista prático, o PS hoje perde algo que nunca tinha acontecido, que é, mesmo perdendo uma eleição, ser sempre o segundo partido mais votado e com o maior número de deputados. E isso, obviamente, que faz com que o PS, neste momento, tenha que iniciar uma reflexão interna muito profunda. Já o começou a fazer. Pedro Nuno Santos foi o primeiro
a assumir a derrota e o primeiro a pôr o seu lugar à disposição. Eu continuo a achar que Pedro Nuno Santos tem culpa no estado atual do PS, mas não a tem toda. Há um conjunto de dirigentes, um conjunto de pessoas também ligadas à direção de Pedro Nuno Santos que deviam ter optado por por tomar a mesma opção que o secretário-geral tomou, que é sair e não se prestarem a um espetáculo como o que se já tem visto, de já estarem aqui todos a lavar as mãos sobre as ações do secretário-geral, quase que prontos para abanar as bandeiras pelo novo secretário-geral. O PS perdeu. Pelo próximo secretário-geral. O PS perdeu e o PS tem que fazer esta reflexão sobre a forma de estar dos seus dirigentes e sobre a forma de estar, sobretudo, naquilo que é uma linha programática para o país e para as pessoas. Eu acho que considero que este aqui é de facto a grande falha que podemos apontar, é de facto a grande questão que podemos discutir, melhor dizendo, que é se o PS teve ou não uma linha programática que fosse de encontro à vida das pessoas. E eu acho que no fim do dia, não é? Porque o PS perde cerca de 400 mil votos, a AD, e mesmo o Joaquim acabou de dizer, eu até acho que foram mais, mas foram 17 classes profissionais. 19, uma prisão mais duas. Pronto, fica aqui 17 número redondo, também não sei precisar nem entrar em precisões. E só cresceu também 150 mil votos, portanto, com a Madeira, depois com os Açores e com a imigração, que suba mais 250 mil. Portanto, também não é o resultado que fez, não é um resultado que justificou todo o champanhe que se abriu no Epic Sana no passado domingo à noite. Porque isto também é um aviso à navegação, não é? O Chega, mesmo e que hoje liderará a oposição nos tempos, porque o PS nunca permitirá que o Chega seja esse líder confiável da oposição, porque já percebemos que vamos ter duas oposições, não é? A da salgalhada e a da seriedade, e o PS certamente saberá a camisola que vestir. Mas há aqui também um aviso que fica, que é, mesmo com esta questão que o Joaquim apontou, e bem, de mais direitos profissionais para 17 classes profissionais, mais dinheiro no bolso dos portugueses, a execução de um conjunto de medidas que a AD conseguiu concretizar, e outra coisa, claro, que é as boas graças. Um governo com menos de um ano ainda está nas boas graças. Só subir este número de votos que acabamos de dizer também revela que as pessoas estão muito atentas e muito pouco permeáveis a erros também da parte da AD, não é? Eu espero que não estejamos aqui daqui a 2 anos ou 3, ou menos até, a discutir a composição de um novo governo, pronto, de um partido ao qual não estávamos habituados, mas o que fica daqui é, eu não enterro a cabeça da areia, o PS perdeu muitos votos, perdeu em toda a linha, manteve um distrito, dificilmente conseguirá ter resultados muito, muito animadores no ciclo da Europa e no ciclo fora da Europa. No Distrito de Braga perde em 13 de 14 concelhos, ganha em 20 freguesias no máximo, e portanto é preciso também tirarmos essas ilações e perceber que caminho queremos seguir, óbvio. Posso dizer aqui uma coisa só acrescente? Sim. O que o Eduardo disse. Além das classes profissionais, também teve aqui uma atenção especialmente para os jovens e as medidas sociais que ocorreram, etc. Mas há aqui algo também que me parece importante realçar, que é o seguinte: vamos lá ver. Neste momento, a AD tem mais deputados que a IEL e os partidos de esquerda todos juntos. O que significa que o Chega, este resultado dá uma pressão enorme, quer sobre o PS, quer sobre o Chega. Porque para as medidas do Governo serem rejeitadas, vai ter que ter a oposição do Chega. E ao mesmo tempo, ter também a oposição do PS. E, portanto, ao Chega até basta abster-se para as medidas serem aprovadas. Mas se virmos, a ingenuidade na política, como na vida, às vezes demasiada ingenuidade também pode ser sinal de burrice.
Portanto, eu penso que o Chega vai aparentar, quer neste momento inicial, quer falar com o Governo, quer colaborar com as medidas do Governo, mas depois volta à sua verdadeira essência e com certeza voltará ao que sempre nos habituou. Mas o que eu quero dizer com isto é o seguinte, é que este número de deputados na Assembleia também põe uma pressão muito grande sobre o PS, no sentido de ter que, de alguma maneira, votar sempre diferente do que vota o Chega. Porque se o PS aprovar algumas medidas do Governo, depois de serem negociadas, não vem mal ao mundo, mesmo que o Chega também as aprove. Se o PS chumbar medidas que o Chega também chumba, e isso vai pôr um anátema grande sobre o PS, e vai fazer com que muitas vezes, cada vez mais, as pessoas pensem que não há assim uma grande diferença para o desenvolvimento do país por parte do Partido Socialista. E isso também acarreta uma transformação estrutural, porque se de facto é verdade que o Partido Socialista votou contra as moções de censura, etc., ou aliás absteve-se, também de facto é verdade que noutras medidas relativas, imensas e inúmeras, votou muitas vezes ao lado de Chega em inúmeras coisas. Umas situações diferentes. Mas isto só para dizer também o seguinte, que medidas todas estavam no programa eleitoral do PS. Medidas todas estavam no programa eleitoral algumas sim, outras não, mas não interessemos agora por aí. Por exemplo, quanto à questão da imigração, votou com o Chega a questão votou contra a criação de unidade de polícia de fronteiras e quando podia, uma votação dessas podia não ter sido exatamente essa. Mas não entrando por aí, não perdendo muito tempo com isso, eu só queria dizer, isto é importante, nós sabermos que este posicionamento estratégico do Partido Socialista é fundamental na sua própria sobrevivência. Porque se nós daqui a 1 ou 2 anos temos eleições, o PS vai perder ainda mais. E penso eu que a AD poderá ser reforçada. Se tivermos eleições daqui a 4 anos, a posição do Partido Socialista poderá ser diferente, ou então, mesmo daqui a 8, poderá adquirir o poder. Muito bem, Joaquim. Temos que avançar. Falámos da política nacional, vamos agora falar um pouquinho sobre os resultados no Distrito de Braga. A AD venceu em 13 dos 14 concelhos no Distrito de Braga. Como é que... o trabalho no Baixo Minho foi bem feito? O trabalho o trabalho do PSD, da AD, no Baixo Minho foi... O PSD há muito tempo no Distrito tem uma série de câmaras municipais e o partido maioritário das câmaras municipais. Temos sido bons autarcas, alguns mesmo exemplares a nível do país. Depois, a seguir, mesmo aqueles que vão acabar os seus mandatos, enfim, tiveram a sua preparação, a sua associação está a ser bem preparada. Temos orgulho do trabalho feito. Portanto, vamos concorrer a estas eleições de cabeça estendida e com certeza, com vontade de as ganhar o mais número possível. É evidente que este resultado eleitoral pode não se repercutir exatamente assim nas eleições autárquicas, porque nessa altura a pessoa dos autarcas, o aspecto pessoal, o trabalho efetuado no terreno, conta muito também para, não se pode extrair apenas isso, sem esses fatores não é possível extrair pensar em resultados eleitorais, portanto, não haverá uma similitude exata entre os resultados nacionais e os resultados de cada concelho, mas de qualquer maneira isto ajuda, evidentemente que ajuda, não é? Eu penso que o único partido, o Chega é um partido de um homem só e, portanto, sendo um homem só, eles não têm pessoas que possam ser referenciadas como tenham alguma especial vocação para o governo, também não tem autarcas, é um homem de um só partido, com 49 deputados, até agora, serão mais no futuro, mas seguem tudo o que o líder diz, e pouco pensantes. Mas, de qualquer das maneiras, eu penso que poderá, nas autárquicas, e como são muito partidas relativas, poderá ter atenção de algumas pessoas descontentes continuarem com o voto no Chega, independentemente de quem for o candidato ou quem não for. De qualquer das maneiras, apesar disso tudo, penso que este resultado para nós é mais confortável do que o resultado para o Partido Socialista, apesar de não se poder fazer uma equivalência das duas coisas. Muito bem, Joaquim. José Eduardo, o PS ganhou apenas em Vizela e perdeu Guimarães e Faf, 2 concelhos tradicionalmente socialistas. Como é que isto se explica? Como é que se perde assim, tantos votos em concelhos que até agora demonstraram ser sempre uma tendência para o Partido Socialista? É evidente que o PS teve um resultado que foi em linha com o resultado nacional, evidentemente, e há aqui casos preocupantes no distrito, mas num contexto em que o Chega sobe, a AD ganha, é natural que o PS fosse ter o fraco resultado que teve no distrito. Ainda assim,
Por exemplo, falaste de Guimarães, falaste de Faf, com resultados muito mais animadores e muito mais reveladores da força autárquica que o PS tem nesses territórios e que nos levam a crer que hoje o que era certo na política portuguesa há 5 anos, hoje já não é bem assim. E o Joaquim falou, e eu também o vou dizer, podemos estar perante um caso em que a extrapolação do voto nacional não seja igual à extrapolação no voto nas eleições autárquicas. Não há uma transferência direta de votos. Esta é a nossa convicção, que acho que o Joaquim também partilha comigo, mas que é evidente que, sobretudo nos grandes centros urbanos e no quadrilátero urbano, onde há tanta gente sem sentimento de comunidade, sem conhecer as instituições, sem saber onde é a Câmara, a Junta de Freguesia, voto por arrasto com o voto nacional. Mas isso sempre aconteceu, para o PS, para o PSD, e agora pode também acontecer para o Chega. É evidente chocar-me-ia, Joaquim, chocar-me-ia que o Chega, por exemplo, elegesse um deputado municipal em Braga. Ficava chocado. Porque era... O vereador queres tu dizer? Não, um deputado municipal. Ficaria chocado. Eu vou dizer porquê. Porque tu és meu colega na Assembleia Municipal. Tem dois, é que ninguém os vê. É verdade. É que ninguém os vê. Há 6 meses que o Chega tem faltas consecutivas na Assembleia Municipal de Braga. Não faz trabalho de oposição, não faz trabalho nas Assembleias de Freguesia, não vai às Assembleias Municipais. Uma coisa é irem, os deputados do Chega irem à Assembleia Municipal e estarem lá a fazer figura de corpo presente. Outra coisa é não irem. O Chega é contra o 25 de Abril, o Chega não foi à ação solene do 25 de Abril na Assembleia Municipal de Braga. Chocar-me-ia que os bracarenses, ao fim de 4 anos, continuassem a dar confiança num partido que a única coisa que fez foi brincar com votos bracarenses. É que eu estou lá, tu estás lá, todas as Assembleias Municipais. Estamos a falar de um partido que falta às Assembleias Municipais. Nas comissões, nem barulho faz. Nas comissões não vai. Nem nas comissões. Portanto, chocar-me-ia que os bracarenses continuassem a confiar num partido com este nível de compromisso para com as pessoas. Não é? Agora, relativamente a isto, é evidente que há leituras a ser tomadas, não é? Quando se perde 13 de 14, revela também que, mesmo assim, o PS não conseguiu ter a confiança do número maior de eleitores, sobretudo nos concelhos onde somos poder. Claro está, eu podia também vir aqui fazer o exercício fatalista de dizer que não foi feito o trabalho que podia ter sido feito. Não, também não entro nesta lógica que agora alguns militantes do PS querem levar. Não, é um resultado em linha com aquilo que foi o resultado nacional. Como começaste no início do programa, Braga sempre foi o barómetro. Sim, acho que é o único distrito que mantém desde 76 sempre o resultado, quem ganha e com percentagens muito semelhantes. Sim. É evidente que, lá está, como disse, o resultado, por exemplo, do PS em Barcelos preocupa-nos, o resultado do PS no Cávado preocupa-nos, o resultado do PS em Braga, o resultado do PS em Guimarães é claramente um resultado em média com a linha nacional, em Famalicão também, em Faf também, e, portanto, na Póvoa de Lanhoso também, onde somos poder, e deixa-me só acrescentar que no Distrito de Braga o PS, que elegeu 5 deputados, obteve apenas 23% dos votos. O que é que falhou nesta campanha? De facto, o que é que falhou? Estamos a falar do pior resultado, E muitos para o Chega. E muitos para o Chega. Portanto, o voto útil que poderia ir para o PS. De facto, Guimarães é um concelho de estudo, sabes porquê? Porque é um concelho que tem muito operariado, tem freguesias, tem muita gente com sentimento de comunidade, quase 70% da sua população trabalha em empresas têxteis. E houve uma transferência direta muito grande desses eleitores do PS para o Chega. Isso seria um bom caso de estudo com o Conselho de Guimarães, se analisar as razões sociológicas pelas quais isso aconteceu. Certo. Mas eu acho que que os partidos aprendam. Sobre a questão da Assembleia Municipal, acho que é um ponto importante que falaste, Zé Eduardo. Porque, de facto, tem havido uma ausência mais ou menos completa, ou muito grande. Eu não diria que eles faltam sempre, porque ultimamente têm feito algumas substituições, mas tem havido uma grande ausência por parte do Chega da vida política autárquica em Braga.
designadamente o cabeça de lista, que é deputado da Assembleia da República, pouco tempo depois de tomar posse, praticamente fez substituir e muitas vezes chega a falta e não tem ido nem às reuniões da Assembleia Municipal, nem às reuniões das comissões. Claro que ele tem o trabalho como deputado, eu também sou deputado. Também sou deputado, eu só tenho faltado às Assembleias Municipais quando, em termos... Palmira Maciel também era deputada. Também é deputada. Toda a gente percebe que a agenda deputada nem sempre é compatível. Só temos faltado às reuniões da Assembleia Municipal, das comissões, quando também há, na mesma data, sessões da Assembleia da República. De resto, toda a vida autárquica não tem sido sempre acompanhada por aqui, como é a nossa obrigação. Mas, de facto, chega, eu acabo só isto. De facto, são pessoas bastante ausentes da Assembleia Municipal e mesmo os que vão, não têm uma presença assídua, não intervêm nos assuntos, não são figuras presentes. É como tu dizes. Chocar-me ia se assim mas sabes, a gente choca, mas eu também fiquei um bocado chocado com a votação do Chega, porque se formos a extrapolar... Mas se nós não fizermos este exercício... Se formos extrapolar o que o PS, e eu assisti isso várias vezes, o que o Chega fez na Assembleia Municipal, na Assembleia da República, com a votação que teve agora no país, também me choca enormemente. Claro que sim. Foi completamente no sentido contrário, enfim, ao que se pretende num país educado e desenvolvido. Deixa-me só acabar e já te passo a bola. De facto, o Damião estava aqui a perguntar o que é que se passou para o PS ter este resultado. Não, quer dizer, o PS tem de facto o pior resultado no distrito. O PS nunca teve cinco deputados eleitos apenas. Creio eu que com qualquer composição da Assembleia da República, se estiver a ser impreciso, peço depois ao polígrafo DM também que me corrija logo no Jornal das 8, mas a verdade é que este resultado, volto a dizer, não é culpa dos dirigentes, não é culpa sequer da Presidente da Federação, que teve que assumir a federação do PS num contexto difícil, quer dizer, a própria federação do PS fica sem presidente na viragem do início de uma campanha, portanto, honra seja feita também ao trabalho que a Liliana Matos Pereira fez para conduzir a campanha com dignidade e respeito pelos órgãos, mas isto está tudo em linha com o resultado nacional e o Distrito de Braga, por muito que nós queiramos fazer todos os estudos sociológicos, há um conjunto muito grande de pessoas que trabalham, que se levantam todos os dias de manhã para ir trabalhar e que são pobres e que ganham mal e que contam trocos e que veem que o elevador social está parado e que não há ascensão social. E isto é uma coisa que me choca profundamente, que é o facto de haver tanta gente neste distrito e neste concelho para os quais não há resposta social, porque não são pobres para receber apoios sociais e não são ricos para ter uma vida desafogada, com este contexto todo de habitação a preços absolutamente proibitivos, de falta de disponibilidade de habitação para comprar, quanto mais para arrendar, não é? O custo dos transportes individuais, associado à falta de mobilidade, até muitas vezes dentro dos concelhos do próprio distrito. As condições de vida que se degradam, o cabaz alimentar que não para de subir, não há creche, não há um conjunto de respostas sociais. As pessoas, evidentemente, que votam, muitas das vezes em desespero, votam muitas das vezes em protesto, votam muitas das vezes conscientes do que estão a fazer, porque essas próprias pessoas são racistas, são xenófobas, não acreditam, por exemplo, que o papel da mulher deve ser igual ao papel do homem. Mas ali no meio ainda há muita gente que sempre votou na AD, no PSD e no PS e que, de facto, está claramente a fazer-nos um aviso à navegação e eu acho que esse é o grande estudo sociológico que temos que fazer, que é de que forma, quer o PS, quer a AD, podem continuar a dar resposta para que a sua condição de vida melhore. E eu acho que se conseguimos falar para estas pessoas... Também. Joaquim, obrigado, Zé. Joaquim, falamos várias vezes, tanto tu como o Zé Eduardo, sobre esta ascensão do Chega. Achas que isto se deve, esta subida do Chega se deve ao carisma do seu líder e à sua forma de comunicar? Vamos ver, o Chega... Falaste há pouco que é um partido de um homem só, e é isso que eu te pergunto. Houve aqui algumas razões que podem explicar, além do que disse o Zé Eduardo, acrescento mais algumas, quer dizer, muito resumidamente.
a questão da saúde, a questão da habitação, a questão dos transportes, algo de errado, profundamente errado que os partidos de esquerda fizeram durante muitos anos, foi no sentido de impor às maiorias os direitos das minorias. As minorias têm que ter direitos, têm que ser respeitadas, mas não podem ser impostos às maiorias. Têm que ser vistos como minorias, têm que ter capacidade de felicidade de desenvolver a sua vida dentro das ideias e dos valores que têm, mas não podem ser impostos às maiorias. E, portanto, quando isso se prolonga no tempo, o que é que acontece? As maiorias deixam de se sentir representadas e depois vão para aqueles partidos que, de alguma maneira, entendem que as podem ajudar. E, portanto, houve aqui uma série de erros estratégicos importantes. Depois também há aqui há aqui um fenómeno que eu não consigo entender, que é toda esta bolha mediática que acontece muitas vezes entre jornalistas e comentadores, completamente rendidos à capacidade de persuasão e de manipulação de André Ventura, que é um indivíduo que aldraba, que não é sério, que insulta quando quer e lhe apetece, que manipula como ninguém através da voz, da imagem, da maneira como se apresenta ao eleitorado, tem uma facilidade inata de poder demonstrar, de criar realidades virtuais que as pessoas depois aceitam como verdadeiras. E posso dar 3 ou 4 exemplos rapidamente. Por exemplo, o que aconteceu agora na questão do refluxo que ele teve, e do ridículo que é ter militantes a chorar porque o homem teve um refluxo, que é uma coisa que normal muita gente tem, não é? Como é que isso é possível? Toda a comunicação social, ou grande parte dela, as televisões, nos 2 ou 3 últimos dias da campanha, quando se exigia uma certa parcimónia na atribuição dos tempos a cada candidato, perde o tempo todo atrás de uma fila de automóveis, onde pretensamente estava a traseira da ambulância de André Ventura, e esquecendo tudo o resto. Tudo isso, portanto, fez com... Isto há uns anos era inimaginável. O sistema democrático português, há uns anos, era um sistema em que havia mais valores, não estava a conceito... Eu não estou a ver, por exemplo, isto acontecer com senadores como Mário Soares, como Sá Carneiro, como Cavaco Silva, até como Álvaro Cunhal, como Freitas de Amaral, nesses tempos. Eu não estou a ver isto acontecer desta maneira, quer dizer, as pessoas não... Seria algo de chacota uma situação destas. A maneira como o Ventura se apresentou no outro dia, a dizer, parecia que quase fosse envenenado, até foi bem usado no programa de Ricardo Luz Pereira, ia levar com 5 tiros nas costas, ia levar com 5 tiros, parece que não levou 5 tiros, mas ele jogava que eram 5 tiros, quer dizer, a maneira como ele tenta justificar na televisão, que coitadinho que jogava que era envenenado, toda a sua postura ali, qualquer pessoa que perceba um bocadinho body language percebe que aquilo é uma grande manipulação e parece que vivemos neste estado. Como é que isto se combate? Indo ao encontro do problema das pessoas, tendo a iniciativa política adequada aos interesses do país, que caberá ao Governo, com uma atitude, de alguma maneira, que o Governo, de alguma maneira, é tentar governar no espectro político partidário que se tem na Assembleia da República, mas com um Partido Socialista muito responsável, muito exigente, consciente da função histórica que tem no país, vai governar. consciente que tem que estar uns anos na oposição, no sentido de se deslocar desta situação. Porque se houver eleições daqui a pouco tempo, o PS perde outra vez. E o Governo volta a subir ainda mais. Não é o PS que vai governar. Sim, mas este Governo tem governado bem. E viu-se, governou bem. O que seria deste país se não fosse o aumento das pessoas da Aliança Democrática? E, portanto, é isso que temos que ser liderantes e o PS há de ter o seu tempo. Porque como nós também tivemos o nosso tempo, nós tivemos 20 e tal anos na oposição, e, portanto, se o PS também ficar, faz parte do sistema democrático. Sim, isso normal. Não é mal do mundo. Obrigado, Joaquim. Zé, o Joaquim está sempre a falar no futuro do PS, do Partido Socialista. Que acho que é importante. É importante. Como é que tu olhas para o futuro do PS? Como é que É importante. É uma esquerda cada vez mais fragilizada? Não, olha, o PS teve... Não sei se eu disse ao longo do programa, mas eu tenho dito em alguns fóruns que este é sem dúvida, ou pode ser sem dúvida, um dos piores momentos da história do PS. Mas isto não é ser fatalista, nem é olhar para o futuro do PS em pânico. Não vamos começar a correr aqui aos gritos disparatados para fora das sedes do PS em pânico, porque não sabemos o que é que vamos fazer. Não, o PS teve um mau momento, foi um dos piores momentos da sua história, mas o PS já passou por muitos maus momentos. Como todos. O PS já passou por muitos maus momentos. O PS já... Quer dizer, houve um Presidente da República que criou um partido a partir de Belém também,
não é? Para influenciar diretamente a vida do Parlamento, que na primeira eleição também quase empatou com o PS. O PS teve um ex-primeiro-ministro detido, tem um ex-primeiro-ministro num caso de justiça. Repara uma coisa, Eduardo, o PS teve uma votação parecida no tempo de Cavaco e depois da época de Cavaco, governador de muitos anos. Não é evidente. Portanto, isto pode voltar a acontecer. Tem que ter paciência e capacidade de sentido de Estado. E o PS, neste momento, tem que ter a capacidade de não embarcar naquilo que o próprio PSD quer, naquilo que as televisões querem, naquilo que... O PS tem que embarcar naquilo que é a sua reflexão, com o novo secretário-geral o mais depressa possível, para permitir ao partido ter os seus órgãos estabilizados para enfrentar o grande desafio das autárquicas. Mas o PS saberá, porque o PS e o PSD, nós estamos a falar o PS nasce na clandestinidade, quer dizer, o PS nasce de gente que foi privada das suas liberdades, o PSD também nasce de gente com vontade e com fulgor democrático e de combate ao regime. Ajudar e também de combate ao regime e para ajudar Portugal a consolidar-se como uma verdadeira democracia de inspiração atlântica, como o somos. E o PS vai conseguir fazer isto tudo, evidentemente, é o tempo de lamber as feridas. Pedro Nuno Santos, infelizmente, já não é nosso secretário-geral. Vai começar um processo para a eleição do próximo secretário-geral, que será concluído daqui a um mês, e a partir daí vão começar certamente os novos Estados-Gerais do PS, vão começar novas reuniões, vão começar as consultações da sociedade civil, que vão permitir ao PS voltar a encontrar o seu caminho, sem nunca perder a sua matriz social-democrata, um partido de centro-esquerda, um partido humanista, progressista, atlântico, europeísta, e que de facto seja capaz de continuar a imprimir as grandes mudanças que sempre imprimiu na sociedade portuguesa. Porque se houve um partido transformista em Portugal... Isso agora isso estava a discussão. Progressista em Portugal... Isso estava a discussão. Dava, mas este partido foi o PS. E, portanto... Isso aí estamos de acordo, mas... Certo. Agora, não vai ser o PSD, não vai ser a AD, não vai ser o Governo que vai dizer ao PS aquilo que o PS será no futuro. Vai ser o PS, e o PS será a oposição responsável, a oposição credível, a oposição confiável, mesmo sem ter a maioria dos deputados. E nesse sentido... Vamos para terminar já está a chegar ao fim nosso programa. Estamos a portar muito bem. Queria ainda perguntar-te colocar-te ainda uma questão. José Luís Carneiro parece o melhor posicionado para gerir os destinos do Partido Socialista. Sim. Até agora também não aposta mais ninguém. Parece-te um bom líder? É assim, o José Luís Carneiro é um camarada com provas dadas, um camarada que me é muito querido, conhece bem o Distrito de Braga, encabeçou 3 vezes a lista do PS no Círculo Eleitoral de Braga, tem provas dadas, conhece o país conhece-o a ele, e, portanto, certamente dará um secretário-geral como o PS merece nesta fase. José Luís Carneiro não tem que ter pressa de nada. O partido vai entrar neste processo de reflexão interna. Portanto, já sabíamos que José Luís Carneiro iria ser candidato quase ao mesmo tempo que soubemos que Pedro Nuno Santos se tinha demitido, e, portanto, José Luís Carneiro será o secretário-geral que o PS precisa neste momento e que os militantes precisam neste momento. O que o PS não precisa também é de paz podre e de unanimismo artificial à volta de um candidato a secretário-geral, nem à volta de um secretário-geral. O PS vive de inúmeras correntes de pensamento, sempre em liberdade, e concluo mesmo já. Para deixar o mesmo tempo ao Joaquim. Eu vou ter tempo de sobra. Não, deixar o mesmo tempo ao Joaquim. Esta vez eu tenho tempo de sobra. Falaste mais desta vez. Mas que nada deste processo resulte em unanimismo, aliás, artificial. O PS precisa de espaço para que todos os militantes e todos os órgãos do partido discutam as suas ideias e a sua forma de ver o partido. Se José Luís Carneiro conseguir agregar todas estas linhas de pensamento, será um ótimo secretário-geral, mas para isso ainda temos que ir disputar as eleições e aguardar pelos tempos naturais, não é?
Joaquim, o José Luís Carneiro já pareceu disposto a viabilizar um governo liderado por Luís Montenegro. Se assim for, que futuro consegue já antever para este governo da AD? Bem, eu já tenho, ao longo deste programa, já tenho, enfim, deixado algumas ideias sobre as condições essenciais que terão que ocorrer no Parlamento para termos um governo duradouro, estável e que desenvolva Portugal. Eu penso que dentro desta discussão do Partido Socialista, respeitável, que realmente o Partido Socialista tem que se encontrar com ele próprio, no sentido que José Eduardo longamente expôs aqui, de facto, há que respeitar esse tempo, mas José Luís Carneiro parece ser, dentro daquilo, enfim, que tem vindo a público, desde há muito tempo, não é de agora, a pessoa que encarna uma estratégia completamente alternativa à estratégia seguida pelo secretário-geral Pedro Nuno Santos, maioritária dentro do PS, e que, aparentemente, os dados das recentes eleições consagravam como a estratégia que o Partido Socialista devia ter seguido e que não seguiu desde o tempo de António Costa. Realmente, António Costa e Augusto Santos Silva são grandes responsáveis por esta situação política. Basta ver, por exemplo, toda a estratégia que seguiram quando dos governos do Partido Socialista, claramente sobrevalorizavam o Chega como oposição em relação ao PS. Toda a gente se lembra desses tempos e, portanto, o PS está a colher frutos daquilo que ele próprio plantou. Se puder fazer um trabalho de análise, de consideração do que está errado e citar um caminho que seja importante também para o futuro de Portugal, é extremamente louvar e é um ponto essencial no regime democrático. É que os partidos, mesmo da oposição, consigam sendo alternativas, consigam ter uma postura positiva de desenvolvimento de Portugal. Eu queria também chamar aqui um ponto importante. Há um indivíduo que eu admiro bastante do Partido Socialista, aliás, um dos deputados do PSD gostam dele, que é o Sérgio Sousa Pinto. E é engraçado que o Sérgio Sousa Pinto, engraçado não será a palavra correta, mas será de notar que o Sérgio Sousa Pinto, que também tem uma estratégia muito alternativa em relação a Pedro Nuno Santos, esteve aqui em Braga, na campanha eleitoral, com o José Luís Carneiro, em que estiveram aqui os dois a fazer campanha eleitoral. Não foi por acaso que ele veio a Braga, nem foi com certeza por acaso que ele veio ajudar na campanha de José Luís Carneiro, mesmo não sendo deputado. Portanto, se o PS cortar as amarras que une à esquerda radical, se voltar a ser um partido que aposta fundamentalmente na Europa, no sistema democrático, no desenvolvimento do país, e principalmente um partido que contribua para a reforma essencial que Portugal precisa, porque foram essas faltas de reforma que muitas vezes levaram as pessoas a votar no sentido em que votaram, foi a falta de alternativa que viram às políticas, muitas vezes às políticas encetadas por quem nos governou nos últimos anos. Se o Partido Socialista tiver essa capacidade, com certeza que, como disse mais uma vez, e repito mais uma vez a ideia, poderá haver a ser, num futuro não muito próximo, mas num futuro a médio a longo prazo, uma alternativa de poder, porque reparem, se as coisas continuarem como estão, pode acontecer algo que era inesperado em toda a comunidade política portuguesa, que era ser o PSD, vir a ser o partido mais à esquerda no aspecto político. Nunca ninguém tinha uma situação destas. Mas se o PS continuar na linha que tem, se tivermos um governo periclitante que não introduz as reformas, que dura pouco dentro da Assembleia da República, por culpa dos partidos da oposição, aí com certeza vai haver uma alteração, como aconteceu noutros países, no aspecto político português, e o Partido Socialista corre sérios riscos de ser um partido residual do regime. E, portanto, é bom que o Partido Socialista tenha essa consciência, que não queira dourar a pílula, dizer mas que realmente vá ao âmago e consiga entrar e consiga perceber o sentimento das pessoas, o estado sociológico do país, no sentido de poder vir contribuir para o desenvolvimento de Portugal e, no futuro, vir a ser o partido que sempre foi, embora o PSD e o PS delegradiem muitas vezes em resultados eleitorais, nenhum de nós quer que outro partido desapareça. Antes, pelo contrário. Queremos que cada um de nós fique no poder mais tempo, mas que sejam peças essenciais ao sistema democrático. E as coisas como estão, ou há cuidado na condução política, ou isso poderá vir a não acontecer com o desaparecimento do Partido Socialista, ou com ser um partido residual. Algo que eu acho que qualquer democrata não deseja nem quer. Muito obrigado, Joaquim. Foi o Tríduo 4 desta semana. A mim resta-me agradecer a presença do José Eduardo e do Joaquim Barbosa e até uma próxima oportunidade.